Deputado, então, mais o Wellington, a gente teve um debate aqui na semana passada, que a gente quase saiu na mão aqui, e eu falei o seguinte, em todas as questões, a gente estava comentando sobre a vinda do Vaca na, Da nessa UEA. comitiva da OEA, e eu falei que os que estavam lá eram sempre os mesmos, ou seja, todos os deputados que se opõem de verdade, dão a cara para bater, eles sempre estão naquelas coletivas de imprensa que a gente vê lá. O senhor Gustavo Gaia, Van Hatten, Carlos Zambelli, a gente sempre vê os mesmos. Eduardo Bolsonaro. Então, assim, não vou citar todos, que eu não vou lembrar todos de cabeça. Mas, assim, sempre são esses. E tem uma quantidade enorme que se elegeu falando sobre as pautas da liberdade, da família, não sei o quê, e que hoje, quando toca em STF, sai de fininho, se esconde e não tem coragem de se opor. Até mesmo porque a gente não sabe se é porque deve ou porque tem medo de alguma coisa, né? Tem os dois, né? Tem gente que tem medo e não deve nada, mas tem gente que deve alguma coisa e fica com mais medo ainda, né? Essa que é a grande verdade. Eu sempre falei sobre isso, cara, desde o meu primeiro mandato como deputado federal, eu sempre me insurgi contra a tirania dos ministros do Supremo, sempre sustentei a minha posição, eu não entrei para a política para ser covarde. Sim. É evidente que hoje eu dependo do meu mandato para não sofrer uma covardia maior. Isso é verdade. Porque desde o momento que você perde o seu mandato, esses caras vão fazer da tua vida um inferno. Sim. Pode ter certeza, entendeu? Mas assim, eu não tenho... É evidente que eu tenho receio de que alguma coisa possa ser feita. Tenho. Mas a minha coragem por defender o que eu acredito é muito maior. Eu não me elegi para enganar a população. Eu sempre falo o que eu sinto no meu coração para o meu eleitor e eu falo o que eu vou realmente defender. E é isso que me fez entrar para a política. E por isso que eu vou lutar sempre por esses valores. Hoje eu tenho uma filha e para mim é o meu bem mais precioso. Eu quero deixar um futuro melhor para minha filha e eu quero que ela se orgulhe do pai dela, sabendo que nós realmente defendemos a liberdade, defendemos tudo aquilo que nós acreditamos. E eu vejo muitas vezes as pessoas que se elegem falando dessas pautas, tudo mais e tal, mas não tem coragem de chegar e botar a cara a tapa. E quando eu era no meu primeiro mandato, cara, eu lembro que o Daniel Silveira sofreu aquela covardia. Daniel é muito meu irmão e ele sabe muito bem porque eu fui um dos únicos que sempre foi à tribuna para defender ele e para dizer que foi uma covardia, foi uma tirania que foi feita contra ele. Inclusive, eu tive ameaças de busca e apreensão no meu primeiro mandato por conta dessa minha ousadia, por assim dizer, por estar fazendo algo que é abominável, que é falar, que é garantir que eu possa utilizar da minha imunidade material, que me foi conferida pela Constituição, e defender o que eu acredito dizer, que o STF estava se imiscuindo nas atividades do Legislativo, cometendo abuso de autoridade contra um deputado, aquilo foi uma covardia tremenda, sem precedente no nosso país. Prender um deputado violando, inclusive, o parágrafo 2º do artigo 53, que garante a imunidade formal. Foi a primeira vez que um deputado foi preso por crime de opinião. E eu sempre falei sobre essas questões. E eu falava para vários deputados, cara, a gente tem que falar a mesma língua, gente. Eles não vão fazer isso com todo mundo se a gente estiver unido. Só que a partir do momento que você vai se acovardando, você vai calando, eles vão pegando um ou outro de exemplo e os outros vão se acovardando, não existe vácuo de poder. O poder do STF foi aumentando a partir do momento que nós fomos nos acovardando. Exatamente. Quem se abaixa muito, deixa o furingo aparecendo. Isso é verdade. É isso que foi acontecendo. E aconteceu isso. Entendeu? Mas, assim, eu nunca vou me acovardar. Como eu falei, eu fui eleito para isso e eu já fui longe demais para recuar. A verdade é essa. Mas o senhor sempre foi muito combatível, até mesmo
Assembleia aí do Rio de Janeiro. Eu já acompanhei muitos discursos do senhor. Não, como vereador. Fui vereador em Niterói. Vereador, o senhor foi vereador, né? E já acompanhei muitos discursos do senhor que o senhor batia mesmo, como vereador. E eu achei muito bom quando o Rio de Janeiro elegeu o senhor como deputado federal. Eu lembro que o senhor, não sei se eu lembro do slogan, Jordi da Bala, né? Tinha uma balinha lá de... Ah, era, da bancada da bala. Bancada da bala. Isso aí, tinha uma balinha. Eu publiquei aquela... Eu mandei para vários colegas meus que moram no Rio de Janeiro. Vota nesse cara aí. O cara é do bom. Quando sou candidato a deputado federal, foi muito bom aquele slogan também. Deu muito alavanca no senhor.